Vamos agora para a entrevista. Muitas pessoas acreditaram que o novo coronavírus poderia ficar apenas em 2020, mas principalmente aqui no Amazonas, a gente já começa o novo ano 2021 enfrentando uma onda ainda maior dessa doença. Janeiro é o mês branco. Por que tem esse nome? É porque é alusão a uma campanha de cuidados para a saúde mental. É o Janeiro Branco. E em meio a esse aumento de casos, é preciso ficar atento também à saúde do nosso corpo e da nossa mente. É sobre isso que a gente conversa agora com a psicanalista e terapeuta Samisa Soares, que já está conosco. Bom dia, Samisa Soares. Como vai a senhora? Tudo bem? Obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, Patrick. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade da gente poder estar falando um pouquinho para a nossa população da importância da nossa saúde mental. Exatamente isso. A gente sabe que a senhora deve estar sendo muito requisitada, não só para atendimentos, mas como para entrevistas também, por isso que a gente a agradece mais ainda por ter disponibilizado um tempinho para conversar conosco. Primeiro eu pergunto à senhora, que é psicanalista e é terapeuta, como as pessoas que vivenciam todas essas informações, que acompanham rádio, televisão, internet, e é só Covid, 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 mortes aumentando. Como é que a gente pode cuidar da mente, hein, num momento como esse? Então, a nossa demanda de atendimento realmente aumentou bastante e, assim, felizmente, hoje nós temos a possibilidade de fazer as terapias de forma online, né, sem sair de casa, de onde você estiver. Eu tenho um paciente que inclusive não moram nem aqui, são do exterior, mas são brasileiros que também estão enfrentando essa situação muito mais difícil, né? Porque não podem sair de lá, os familiares estão aqui. Mas, assim, o recado que eu posso deixar para essas pessoas que estão sofrendo, principalmente aquelas pessoas que já perderam alguém, eu acredito que todos nós já perdemos alguém, nem que seja um conhecido, um amigo, né? Nessa guerra aí, porque a gente está enfrentando uma guerra quase que invisível, mas de forte calibre. Então a gente precisa ocupar a nossa mente. É lógico que a gente tem que dar uma olhadinha vez ou outra nos noticiários, ver o que está acontecendo para a gente estar sabendo como é que deve lidar, como é que deve proceder, até saber a notícia da vacina que foi divulgada, né, que o Butantan se especializou e deu essa alegria para a gente. Estamos aqui na expectativa. Então a gente precisa de vez em quando assistir os noticiários para se informar. Porém, se você já tem uma certa apreensão, se você já vive uma certa ansiedade, é melhor evitar. Porque a gente vai ver o número crescendo, infelizmente, né? Nós vamos ver os casos de mortes e isso vai deixar a gente mais em pânico, mais inseguro, mais na incerteza do futuro. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve começar a ler um bom livro. De repente, se você não tem essa habilidade de ler, se você não gosta de ler, procura um livro com letras grandes, leia só uma página hoje, ou então tira, 20 minutos por dia para você fazer isso. Procura assistir séries de comédias, mesmo nesse momento, né, que a gente está passando, que a gente está lutando, a gente precisa alimentar o nosso cérebro, os nossos pensamentos de coisas positivas, de coisas alegres. Comece a interagir em casa, vá dar uma arrumada no guarda-roupa, que há muito tempo você não faz, ou chama o teu filho, ou tua filha, o esposo mesmo, vai na cozinha, faz um bolo, faz um mingau, faz alguma coisa diferente, né? A gente pode também começar a fazer leves exercícios em um lugar aberto, se a gente mora em casa, anda lá na rua da tua casa, sem aglomeração. Então a gente precisa alimentar o nosso cérebro de coisas boas. E esse é um momento que a gente precisa olhar para a gente. É o momento da gente começar a fazer nossa análise, porque de todos os momentos nós precisamos tirar algo positivo, porque infelizmente a guerra continua e a gente precisa ficar lutando, né? Nós precisamos continuar realizando os sonhos de quem não está mais do nosso lado, infelizmente, porque de repente o Covid levou, ou a gente não pode estar próximo, que é uma pessoa que é o grupo de risco. Vamos fazer mensagem, passar mensagem para esse familiar que está distante, que você sente falta, fazer vídeo, né? Videochamadas. Então, realmente, a gente precisa procurar algo que seja agradável para nós, para o nosso cérebro estar ativo. Porém, não com esses pensamentos. Eu digo que a gente precisa continuar se cuidando,
se cuidando da mesma forma, com todas as especificações do Ministério da Saúde, né? O uso de máscara, tem pessoas que ainda precisam trabalhar ou sair para ir no mercado fazer alguma coisa. Então, sempre colocar máscara, usar o álcool em gel, tentar manter o distanciamento, preferencialmente lavar as mãos com sabão e água, que eu acredito que é muito mais barato e mais eficaz. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não pode parar e esperar que a situação se agrave. Vamos continuar lutando. Nós já estamos vendo luz no fim do túnel, e isso seria um motivo da gente se incentivar e melhorar para a gente tentar continuar, porque com certeza vai passar, nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair vencedores e colocar no nosso coração os sonhos daqueles que infelizmente não conseguiram passar por essa situação. Pois é, quando a senhora coloca, vamos ler um livro, poxa, vamos ver uma série na televisão, assistir aí quem está podendo fazer isso, pensar coisas boas. E, acima de tudo, como a senhora também colocou, poxa, dá uma olhada no teu guarda-roupa, que tal fazer uma arrumação, né? Dá para colocar uma musiquinha também, na opinião da senhora, uma música agradável para a pessoa fazer essas tarefas assim? Ótima ideia. Eu adoro muito, muito, muito a música. Eu digo que música é terapia. Eu mesmo tenho o hábito, quando eu saio do consultório, de vir ouvindo música, eu coloco no som mais alto no carro. Esse é o meu momento de terapia. A música é terapia. Coloque músicas que tenham letras boas, que te tragam alegria. Coloque uma música em qualquer momento, mesmo arrumando lá o teu guarda-roupa, ou arrumando tua casa, ou lendo um livro. Tem música para todas as ocasiões. Então, coloca uma música agradável que vai mexer nos teus pensamentos. Daqui a pouco você vai estar até cantando. Então, é uma excelente dica. Até sugiro que depois, no final aí do programa, sugira uma música, finalize com uma música aí para todos nós, que você deve ter muito bom gosto, e vocês vão ver o efeito positivo da música na vida de vocês. Uma ótima ideia que você deu, e a gente deve colocar em prática. A música também é terapia. A música também é terapia. Muito legal a frase que a senhora usou também. A música também é terapia. O Paulo Henrique Picanço é o nosso operador de áudio, ele nos ajuda aqui, comanda essa nave. Com certeza ele tem um gosto musical melhor que o meu, mais apurado que o meu, porque ele é eclético, ele pega tudo. Eu geralmente vou só num segmento. Então, Paulo, fica o desafio para você, viu? Antes de encerrar o programa, uns 2 minutinhos antes de encerrar o programa, escolhe uma música aí, que é pra gente encerrar legal. Agora, a psicanalista e terapeuta Samisa Soares, a gente também gostaria de ouvir da senhora o que esse tipo de problema que as pessoas enfrentam, e só notícia ruim, notícia complicada, como é que isso afeta a mente das pessoas? É o que a gente chama de saúde mental. Isso. Todos nós, particularmente, tivemos algum abalo mental nesse período, né? Eu lembro que no primeiro momento que colocaram um container lá no Hospital Delfim Aziz, que é o hospital referência, né, do Covid, isso abalou todos nós. A gente falou, nossa, vai morrer gente aí em números, né? Vamos só estar jogando dentro do container. Então, a gente precisou entender e visualizar de uma outra forma por que do container, né? O container foi feito colocaram lá justamente para colocar as pessoas que partiram, né, ou tiveram óbito devido ao Covid, para não infectar as outras, né? Foi uma forma disso, foi de ajudar. Não é que iam morrer muitas pessoas e jogar ali dentro. Então, para você ver como a nossa mente, ela cria as coisas, ela cria pânico. E aí você começa a sentir sensações que você não deveria sentir, que às vezes nem são reais. Você começa a perceber que você está com falta de ar, tudo é ilusório, é tudo uma questão do teu psicológico. Que você está com falta de ar, que tu já está querendo ficar com tosse, ou que você não consegue dormir direito. Você já começa a visualizar em você os sintomas da doença. E algumas das vezes, eu não estou generalizando, acaba sendo algo psicológico, algo emocional. Nós temos ansiedade, a gente tem o medo do amanhã, né? O que vai acontecer amanhã? Como vai ser minha vida? Nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo financeiramente, que não estão podendo trabalhar, até os empresários também estão lutando, né, com essa incerteza. Como é que eu vou continuar com a minha empresa se a gente está no lockdown, eu não posso abrir? Como é que eu vou manter meus funcionários? Então, a gente observa que todos nós, de qualquer espécie, de qualquer grau social, financeiro,
estamos sofrendo. É normal a gente sofrer. Porém, a gente tem, como eu falei no início da entrevista, a gente tem que lutar. Às vezes a gente tem que fazer meio de doido. Sabe aquele desenho que tinha o diabinho e o anjinho? Sim, a gente tem que começar a brigar com o diabinho aqui. Diz, não, não é isso, eu não vou pensar dessa forma. Eu não quero pensar isso. Então a gente começa a brigar com os nossos pensamentos, para os nossos pensamentos não nos atingir. Realmente vem aquela incerteza, o medo de morrer, o medo de se contaminar, né? Vem o medo de perder um familiar querido, um filho ou um pai, ou alguém, o medo das pessoas que moram fora, tipo, no meu caso, os meus filhos moram fora do Brasil. Não consigo ver eles já tem um tempo, mas a gente trabalha isso para isso não trazer um problema emocional para a gente. Então a gente precisa trabalhar isso aí. Porque os problemas emocionais, esses medos, essas angústias, essas incertezas, elas ficam na nossa cabeça, fazem a gente visualizar coisas que não existem, e isso faz o quê? Que nosso corpo responda com doenças, porque a gente começa a afetar o nosso emocional, e o nosso emocional acaba afetando o nosso corpo físico. Nossa defesa imunológica baixa, a gente começa a gripar, a gente começa a ficar com insônia, a gente começa a não ter vontade de comer ou comer excessivamente, aí queda de cabelo e por aí vai. Então a gente precisa, da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo físico, que a gente vai numa academia, que a gente vai num salão fazer algo no cabelo, ou que a gente vai a um dentista, a gente precisa também cuidar da nossa saúde emocional, porque ela reflete muito no nosso dia a dia, na nossa saúde física. Eu tento muito, sabe, Patrick, desmistificar as pessoas, o porquê de fazer terapia. Muitas pessoas acham que fazer terapia é coisa para gente maluco, para pessoas doidas ou desequilibradas. Não, a terapia é um tratamento emocional. Às vezes você quer conversar algo, você precisa ter uma visão de um especialista. Teu amigo, teu familiar, às vezes ele te dá até uma opinião legal, mas ele não te dá embasado com estudos ou preparado para te ajudar a lidar com aquilo, porque o familiar e o amigo, ele olha de uma forma com amor. Ele tem amor por ti. Então, às vezes, a resposta dele é tipo, você está chorando, você está muito ruim. Ele não chora, não fica assim. Aí você vê, é uma forma dele tentar ajudar. Mas o certo seria o que? Eu posso ajudar você em alguma coisa? O que você está precisando nessa hora? Deixar a pessoa mais tranquila, né? Tranquilizar a pessoa e não já acusar. Isso é aspas frescura, isso é não sei o quê. Ou seja, tranquiliza a pessoa que todos ganham mais. Isso, porque quando você chega com a pessoa e diz, para com isso, por que não está desse jeito, para de ficar chorando, não sei. A pessoa vai ficar inibida, não vai mais demonstrar os sentimentos para você, vai chorar escondida, vai sofrer escondida, e quando ela realmente tentar expressar o que ela está vivendo de angústia e etc., já vai estar no nível elevado, porque ela foi inibida involuntariamente, porque o familiar, o amigo não sabe como lidar. E é aí que a gente fala o porquê da terapia. É aí que eu luto para desmistificar isso. Terapia precisa ser feita. Eu tenho pacientes que já começaram a fazer terapia com 11 anos, 12 anos. Eu digo que foi o maior investimento que os pais fizeram para essa criança. Ela já vai crescer de uma forma muito mais evoluída, porque ela vai ter uma visão de fora. Nós, terapeutas, a gente não dá a receita pronta do bolo. Nós acolhemos sem julgamento e, principalmente, de uma forma confidencial. O que é falado no nosso consultório, na nossa consulta, é algo só do terapeuta e do paciente. Exatamente. Se alguém quiser falar, é o paciente e ele fala se ele quiser. Exatamente. Muito bem lembrado isso. E gostei muito do que a senhora falou. Ó, o pessoal tem que parar de achar que o psiquiatra, o psicanalista, terapeuta só atende, aspas, pessoa doida, fecha aspas. Se a gente for falar em doido, cada um de nós tem um pouco de loucura, mas o atendimento mesmo não esse termo é que afasta talvez pessoas do consultório, agora dessa parte virtual. Samisa Soares, psicanalista, terapeuta, muito obrigado por nos ajudar a entender melhor
e criarmos em nós uma saúde mental necessária. Tem gente que se preocupa com o corpo, vai para a academia, quando pode. Tem gente que se preocupa com um Beleza atendimento. física, né? Exato, exatamente, vai lá, faz isso. Mas e a mente da gente, como é que está? Né? Está sendo bem trabalhado, organizado? Interessante isso, eu espero conversar com a senhora muito em breve com outros assuntos dentro desse tema. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, Patrick. O recado que eu deixo para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes, é que a gente continue se cuidando, cuidando das pessoas que a gente ama. Porém, aí eu vou falar igual você, abre aspas, sem terror, sem pânico, porque se a gente está com terror, a gente está com pânico, nós trazemos doenças emocionais. A gente precisa continuar se cuidando, mas tentar manter a tranquilidade. E isso vai ajudar muito mais a gente a passar por esse momento difícil, esse momento que a forma de amar é a distância, que a forma de dizer que você ama alguém é sem olhar, sem estar perto nesse momento, porque é um momento crítico, porém vai passar. E até passar a gente precisa se cuidar, principalmente emocionalmente. Obrigado pela oportunidade, que Deus envolva todos nós de proteção e muita saúde. Um grande abraço, fico à disposição. Legal, gostei muito dessa flor que está atrás da senhora, que nos passa, pelo menos a mim, passou assim uma paz, uma tranquilidade, viu? Muito obrigado. É a mesma coisa da música, eu gosto muito, as pessoas dizem assim no meu consultório, doutora, depois que eu comecei a fazer consulta com a senhora, flor e borboleta só me lembra a senhora, e é legal porque eles levam isso com eles, a paz que você acabou de dizer. Então eu fico muito feliz de ter transmitido essa paz para você. Esse é o meu objetivo, passar essa paz, passar tranquilidade. Então fico feliz de você ter recebido aí, porque você olhou para mim, para minha imagem, com o coração. Então, que Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Bom dia. São agora 8h25. Ela já está aqui com a gente.